E aí, pessoal, há algum tempo eu estou guardando um espaço para falar sobre isso. Precisava estudar alguns números que eu colhi hoje e vou falar. A SAF, o movimento no futebol e o desprezo à torcida, inclusive a torcida do Grêmio. Nós vamos falar sobre isso. Eu sei que é polêmico, mas é importante, principalmente quem está nesse canal aqui, que gosta de ver as coisas dessa maneira, vai entender o que eu estou falando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o assunto é LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. Pague apenas a taxa básica de luz. Tenho dito isso já há bastante tempo, a LR está com a gente há mais de um ano. Então, tenha as placas solares, você pode. Conheça os planos promocionais para você ter as placas. Não é caro, não é fora do comum, você pode pagar em 144 vezes. No primeiro mês você já vai pagar abaixo do que tu paga hoje. Não tem motivo para não ter as placas solares. Placas solares da LR Energia. Entre agora, converse com eles e tenha a sua. E vai ganhar uma camisa do Grêmio aqui, que eu prometo para vocês. Gente, vocês prestem atenção nos movimentos que a gente está acompanhando do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho da história. O que definia um clube de futebol? A participação das pessoas. Quanto mais torcida tu tinha, maior era o teu clube, porque tu tinha mais dinheiro. Um clube que botava 10 mil pessoas tinha um X, o clube que botava 50 mil tinha outro X. Isso foi a mola propulsora dos clubes de futebol durante toda a sua construção, desde o período amador até o período profissional. A torcida era que definia. O futebol foi mudando, precisando de mais dinheiro, entraram os patrocínios. Aí apareceram os departamentos de marketing, que começaram a vender camisa, placas promocionais, aí vieram os direitos de TV, que ampliaram isso. Como é que era o direito de TV? O Grêmio ganhava pelo número de torcedores que tinha. O Flamengo ganhava mais, porque tinha mais torcida. O Corinthians ganhava mais. O Vasco ganhava menos do Grêmio. E assim a gente ia. Por que isso definiu o fim dos clubes pequenos? Porque os clubes pequenos não tinham torcida. O que definiu que Grêmio e Inter, e aqui a gente pode colocar no mesmo patamar, tinham a mesma relação? Eles tinham torcidas grandes, os clubes pequenos foram morrendo e acabou. Tanto é que hoje, para um time do interior do estado chegar ao nível do Grêmio e do Inter, é impossível. Porque se consolidou em cima da base de torcedores. O movimento de hoje preocupa muito. Pega um orçamento do Grêmio e tu vai ver que base de sócio era muito importante. Licenciamentos, venda de produtos, camisa, era tudo muito importante. Esses números estão diminuindo já há algum tempo na relação com venda de jogadores, com estruturas de venda de direitos para outras plataformas. Por exemplo, hoje estão mais preocupados em vender o Campeonato Brasileiro para a Europa e para a China e para os Estados Unidos do que propriamente melhorar o produto de venda pro público-alvo, ou melhor, não é mais alvo, né? E a discussão é essa, pro público no Brasil. Essa é a lógica. E agora, um outro fenômeno, que é a entrada de dinheiro externo ao futebol. Não pensem vocês que esses grandes clubes, o Grupo City, eles não ganham dinheiro com futebol. Eles têm estruturas, mas o dinheiro deles é do mundo árabe. É do petróleo. E eles investem ali porque eles estão brincando de fazer futebol. Isso tem sido com todo mundo. Os mecenas do futebol, onde é que vocês acham que está o dinheiro do Cruzeiro? Vocês acham que é o Cruzeiro que cria? Não. Quem está criando dinheiro do Cruzeiro é algum apaixonado pelo Cruzeiro que trabalha no ramo de supermercados. O Atlético Mineiro, com muito dinheiro também, que é um clube que deve bilhões, onde é que é o dinheiro deles? É de um grupo de caras muito bem-sucedidos no ramo de construção.
O próprio Palmeiras, que hoje se estrutura melhor como clube e está tentando recuperar algum dinheiro, mas não, é uma briga de milionários. E essa base, e é isso que eu estou tentando colocar com muito medo, ela está chegando aqui. Então está se dizendo assim, vamos fazer SAF. Ah, que legal, SAF, vai entrar aí 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões. Ah, que legal. Qual é a primeira estrutura da SAF? Tirar a participação do sócio. Tirar a participação do torcedor. Diminuir a participação do torcedor nas escolhas do Grêmio. Isso serve para o Inter também. Nas escolhas. Então, tu termina, por exemplo, com a escolha do presidente. Tu vai escolher o presidente para ser uma rainha da Inglaterra. Porque quem vai decidir sobre o rumo da atividade fim do clube, que é o futebol, será essa estrutura que vai comprar o futebol. Claro que eu estou falando a grosso modo aqui. E esse é o ponto que me preocupa. A importância da torcida na construção da paixão, do clube. O que é um clube de futebol? Um clube de futebol originalmente, a palavra clube já define. É uma organização de pessoas que pensam pela mesma coisa e que torcem para a mesma bandeira. Essa é a base. Ou senão vira Bragantino, tu não precisa de torcida. Tu monta uma estrutura de time e os caras vão lá para ver jogador. Como é na Europa. Que hoje tu tem estruturas pequenas de clubes que vão no jogo, por exemplo. E, na verdade, as pessoas no mundo torcem. Ah, eu torço pro time que tá o Ibrahimovic, eu torço pro time que tá o Neymar, eu torço pro time que tá o Cristiano Ronaldo, eu torço pro time que tá alguém, o Messi. Ou tu acha que o Inter Miami tem torcida? Então, este ponto é que me preocupa muito. E a minha ideia, ela vai, assim, ela arruma para um outro caminho. Cada vez mais, a nossa diferença pode ser exatamente a força da nossa torcida. Então, se está todo mundo caminhando para vender a identidade dos clubes e tirar a participação do torcedor e transformar isso em marcas que não necessariamente têm a ver com a sua região, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que entrar para dentro do clube e entregar ainda mais participação da torcida, entregar ainda mais participação dos sócios e fazer um clube que viva a sua comunidade, que no caso são 8 milhões de pessoas, e busque o engajamento dessas 8 milhões. Porque depois que acabar essa onda de clube de marcas globais, e ela vai acabar, porque ela não tem sustentação em algo real, porque ela não dá lucro, por exemplo. Futebol no Brasil não dá lucro, gente. Esses caras vão sair. E quando esses caras saírem, o que vai sobrar? Vai sobrar quem teve estrutura para manter a sua base de fãs, que é a razão de vida. Cada degrau da história do Grêmio, cada degrau foi construído pela força da torcida. O Estádio Olímpico, por exemplo, o presidente Hélio Dourado buscava cimento no interior do estado para construir. Foi a força da torcida do Grêmio que definiu. E essa tem sido, historicamente, as razões. O Grêmio sai da quebradeira ISL pela força da sua torcida. Para quem não lembra, é a partir dali, por exemplo, que nasce a Geral do Grêmio. A Geral do Grêmio não é de 1970. A Geral do Grêmio é exatamente dali. A alma castelhana e a Geral do Grêmio. Que hoje, ela está em todo mundo. Todo mundo adora a Geral do Grêmio. Pois é, ela nasceu exatamente ali. Se não me engano, ela nasce em 2003, 2004. Então, essa é a força que o Grêmio tem. A força exatamente da sua torcida. E quando eu vejo movimentos para, primeiro, tirar a força do poder da torcida e diminuir a importância destes números de marketing do Grêmio, de venda de camisa, de estrutura do quadro social. Por quê? Porque vai entrar uma multidão de dinheiro de fora que não está nem aí se tem 8 milhões por mês, 9 milhões por mês de quadro social. Me preocupa. Me preocupa. Eu sei que ninguém quer desprezar a torcida, não é isso que eu estou dizendo. Mas os movimentos indicam para isso. Vocês acham, por exemplo, que o Textor, lá no Botafogo, ele está preocupado
com o número de sócios do Botafogo? Vocês acham isso? Vocês acham, por exemplo, que esses movimentos todos que estão se fazendo buscam o engajamento do torcedor? Quando tu te preocupa mais em vender o Campeonato Brasileiro para a China e para os Estados Unidos, tu tá pensando na tua torcida? O que está sendo feito para a torcida? São situações importantes. O Grêmio tem que ler por que chegou até aqui. Por que chegou até aqui? Por que o Grêmio é o que é? E a partir daí, bom, aí a gente pode pensar outras coisas. Mas neste momento, vamos ler o que está acontecendo no futebol. Porque depois vai ser tarde. Nós precisamos, cada vez mais, restabelecer os laços com a força da razão do Grêmio, a torcida tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.